Graças e paz a todos. Estamos gravando, então, fazer a abertura um pouco mais formal aqui. Agradecer a Deus por esse retorno. A gente vai continuar, então, fazer a leitura do livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Esse é um livro que a gente começou a ler no ano passado, e agora a gente vai fazer uma espécie de leitura em conjunto, apresentando o conteúdo para, de forma mais dinâmica, a gente passar pelo conteúdo dos capítulos e a cada um, né, que puder, fazer uma leitura depois individual mais detalhada sobre aquilo que a gente vai falar aqui. Nós já fizemos a apresentação dos capítulos 1º e 2º, né? O primeiro capítulo foi escrito pelo Kenner Terra, né? Esse livro tem dois autores, né? O Kenner e o Gutierrez. E o primeiro capítulo é do Kenner Terra e é o ato de interpretar, né? Ele está explicando ali a hermenêutica nossa de cada dia. Então, ele faz um capítulo introdutório sobre o ato de interpretação. O segundo capítulo é um capítulo escrito agora pelo Gutierrez Siqueira, né? A hermenêutica pentecostal contemporânea, conceituações e desafios. Então, ele está posicionando, ainda antes de falar sobre questões históricas da hermenêutica pentecostal, e a gente leu, né, algumas citações, né, uma lista de 11 itens que ele fala sobre a hermenêutica pentecostal. Tá? Então, quem quiser acompanhar, de novo, a gente está com um vídeo publicado no YouTube. Ele não está listado publicamente, mas depois a gente compartilha o link de novo. E o trabalho de hoje é dissecar um pouco o capítulo 3, que, de novo, é escrito pelo Kenner, né, que fala sobre a história da hermenêutica pentecostal, né? Fala um pouco sobre as origens e o seu desenvolvimento. Então, a gente não está falando de contexto, embora ao longo do capítulo, mais para o fim do capítulo, ele vá citar um pouco esse contexto brasileiro, já no CGADB, ele vai citar a CPAD também, publicando algumas coisas, mas é basicamente a histórica da hermenêutica pentecostal, falando dos pentecostais juntos com os evangelicais lá nos Estados Unidos, contando um pouco como é que funciona essa história, tá? Em resumo, é isso. E citando alguns expoentes, né, alguns nomes que atuam, né, nesse contexto. Então, ele volta, né, o Kenner Terra, ele volta para contar essa história, né, da hermenêutica pentecostal, buscando, né, identificar os seus princípios, métodos e pressupostos e discutir o papel da experiência na tradição pentecostal e em sua leitura das Escrituras. Então, um bom ponto aqui é justamente entender, né? E deixa eu fazer a abertura de um outro aqui, só para eu buscar minhas anotações. Mas é assim, a contribuição, né, da experiência nossa, né, como pentecostais que somos, na leitura bíblica, né? E como isso influencia na maneira como o pentecostal lê. Aí a gente vai aqui reconhecer muitas coisas que a gente já presenciou, concordar com muitas percepções, né? Reconhecer, às vezes, o nosso estilo de leitura baseado no que ele fala sobre alguns desses, algumas dessas pessoas da academia. Então, eu falei, isso aqui parece mais com a maneira como eu faço. Isso aqui já é um pouco diferente, isso aqui já é um pouco avançado para aquilo que normalmente eu faço. Então, foi esse sentimento que eu tive quando
quando eu comecei a fazer a leitura do capítulo, tá? Então, assim, ele começa fazendo uma pergunta bastante importante, né, que norteia o capítulo como um todo, né? Os pentecostais sempre leram a Bíblia de uma única maneira? E a resposta é que não. Existia, né, um movimento inicial que era muito orgânico, por assim dizer, e que depois sentiu a necessidade, baseado nessas pessoas, de se aproximar da academia, né? E a gente vai entender um pouco como é que isso aconteceu. E isso começa um pouco em relação ao método histórico-gramatical, né? E porque assim ficou popular, né? Isso está já ali na página 66 do livro, ficou popular, né? Afirmar que a leitura pentecostal sempre usou esse método histórico-gramatical, né? Que foi desenvolvido na tradição reformada. Então, pelo menos no Brasil, essa parece ser uma compreensão da maioria, né? E o que é esse método, né? Ele é o resultado do desenvolvimento das preocupações da reforma, cuja principal militância foi romper, em parte, com a leitura alegórica realizada pelos medievais. Então, priorizou o texto original, a análise linguístico-gramatical e histórica do texto, a fim de acessar o sentido simples e claro da escritura. Então, não se importava muito com a crítica do autor, né, em relação às condições em que ele escrevia, questões culturais relacionadas ao momento em que aquilo havia sido escrito, e olha para o texto em si, né, para o sentido mais puro daquilo que está escrito, né? Faz, obviamente, uma crítica, mas muito em cima do gênero literário, muito focado no texto escrito como ele é, né? Mas aí o Kenner ele cita, ainda nessa página 66, um texto, ele fala assim: muitos se esquecem da influência que as ferramentas do método histórico-crítico exerceram na hermenêutica pentecostal no tempo em que o movimento se expandiu e seus principais representantes acadêmicos entraram em diálogo com os demais evangélicos norte-americanos. Então, é nesse momento que esses principais expoentes, né, esses representantes acadêmicos entraram em contato com o pessoal da NAE, né, que é a National... Agora eu vou perder aqui a sigla, deixa eu ver. Isso, a Associação Evangelical, Nacional Evangelical, né, a tradução livre aqui, que era um pessoal mais, que não eram, vamos dizer assim, os fundamentalistas pentecostais, né, é um pessoal que tinha uma visão mais liberal e que usava a hermenêutica baseado no método histórico crítico, né. Enfim, existe essa aproximação, né? Na história do movimento pentecostal, quando alguns de suas fileiras entraram nos debates da academia, a sua hermenêutica cooptou, com reservas e habilidade, esses dois conjuntos de métodos, o histórico-gramatical e o histórico-crítico. E a gente vai ver que essa mistura, né, essa junção, ela vai nortear muito o pensamento desses representantes, né, da hermenêutica pentecostal, que a gente vai citar mais adiante. Tá? Então, você percebe que existe um caminho na direção da hermenêutica do método histórico crítico, mas sem tirar as raízes que ainda estão associadas ao histórico gramatical e, principalmente, fazer isso sempre à luz da experiência, né? Então, não é simplesmente adotar o método, mas usar a experiência pentecostal como algo que modifica, né? Como algo que influencia na leitura bíblica. Então, para explicar um pouco mais o que é o histórico crítico, né, é um conjunto de ferramentas exegéticas desenvolvidas durante a modernidade iluminista,
Então, é um conjunto de ferramentas do racionalismo, né, mais voltado para o racionalismo, que sai da maior atenção dada ao texto, avançando em direção às análises críticas aplicadas à Bíblia, né? Então, você vai buscar o contexto histórico, contexto cultural, a situação de que aquele autor, né, ou redator também vivia quando escrevia aquele texto, né? Vai para além do gênero literário também. Então, todas essas situações são utilizadas para identificar a intenção dos redatores, né? Então, ele é preocupado com a formação histórica, o desenvolvimento das tradições, transformação das fontes, avaliação historicista dos textos bíblicos e a intenção dos redatores, né? Então, assim, qual que é a diferença? Diferentemente do gramatical, o histórico crítico não apenas usa a escritura como fonte histórica, mas emite uma série de juízos sobre o seu valor histórico também. Então, é comparado com outras fontes que contam a história daquela época, que não estão registradas na Bíblia, e utiliza essas outras informações também para fazer a crítica em relação até definições teológicas em cima disso, entender qual que é a real razão pela qual aquele texto foi escrito daquela forma, por que aqueles termos foram utilizados, né? Então, vai um pouco mais além do que o histórico gramatical. E aí uma citação que o Kenner faz, né, no texto o uso dos métodos histórico-gramatical histórico-crítico entrou na história da hermenêutica pentecostal, especialmente quando a Assembleia de Deus dos Estados Unidos foi integrada à National Association of Evangelicals, né, a NAE, nos anos 70, né, cujos traços... Anos 70 não, esse 70 aqui é outra referência, é um erro aqui do meu texto. Cujos traços eram neo-ortodoxos e bartianos, sobretudo pelo uso construtivo e piedoso das ferramentas exegéticas modernas, um tipo de criticismo moderado. Então, eles estão saindo do gramatical, indo para o histórico crítico, mas adotando essas questões da experiência também, fazendo a verificação da experiência lá no texto, e aí isso é que vai nortear. A gente vai perceber bem essa característica em todos esses representantes, né? A gente vai falar de alguns nomes aqui, e todos eles, de alguma maneira, não abandonam aquela raiz, né, histórico-gramatical, mas vão avançando devagar ou buscando algumas ferramentas desse método histórico-crítico para criar o que o Kenner chama aqui de hermenêutica pentecostal. Na verdade, isso vai ganhando alguns nomes, né? Então, eles vão, conforme esses representantes vão falando, eles vão dando alguns nomes para essa hermenêutica, né? Para essa leitura pré-crítica, né? Que ainda estava se transformando. Então, o Roger Stronstadt chama de hermenêutica pragmática, o Olivério Júnior chama de original clássica, o Shang Song Lee nomeia de pré-moderna, pré-crítica e continuista, né? Então, essa é a fase pragmática, como eles chamavam ainda essa leitura anterior à adoção do método histórico-crítico, né? Então, nessa fase, a gente não encontra preocupação com discussões teóricas, havia um vácuo analítico até as primeiras abordagens acadêmicas. Então, no momento em que eles começam a se aproximar, né, dessa associação dos evangélicos, né, eles ainda têm essa leitura pragmática muito enraizada e essa influência ainda não havia, que vem, né, dessa associação, ainda não havia acontecido. Então, o que é de diferente, né, nesse movimento pentecostal que está chegando agora, né? Que está indo para a academia e quer começar a trabalhar de forma acadêmica a leitura da Bíblia, né?
são 3 características. A primeira delas é a convicção de que a experiência contemporânea é idêntica à da apostólica. Isso aí a gente vai ver aí na página 68 do livro, 69. A separação do batismo do Espírito Santo da santificação, né? E que o falar em línguas é indiscutível evidência ou prova do batismo no Espírito Santo. Então, essas são distinções, né, essenciais do que é chamado o movimento pentecostal, e isso, de alguma forma, na hora que conflita, né, com o que eles vão encontrar na academia e com essas novas uniões que são feitas, isso, de alguma maneira, faz com que eles não façam o caminho de mudança completo, mas que eles façam esse equilíbrio e adotem somente algumas ferramentas e criem o que eu vou dizer em algum slide aqui para frente, criem o que o Kenner Terra chama de uma hermenêutica híbrida, né, que é pentecostal evangelical. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, esse sistema, né, que é a leitura pragmática da Bíblia, que é o ponto de partida, né, da hermenêutica pentecostal, ele se baseia na inter-relação de 3 experiências. A experiência de Jesus e seus discípulos, anterior ao texto bíblico, a experiência escrita no texto e a experiência das comunidades contemporâneas, né? Então, essas 3 experiências, elas são importantes para definir, né, a maneira como o pentecostal faz a leitura bíblica, né? Então, a racionalidade pentecostal, eu achei interessante esse comentário aqui. Diferente do racionalismo moderno, era um tipo de realismo pragmático e integrado à compreensão da primazia do sobrenatural. Então, leve em consideração a experiência sobrenatural, ou seja, toda a razão, né, a racionalidade pentecostal leva em consideração a experiência do sobrenatural, tá? Seja ela lá com Jesus e seus discípulos, seja essa experiência registrada no texto bíblico, né? Ou até a experiência das comunidades contemporâneas. E os primeiros pentecostais, né, tem um outro comentário que o Kenner faz, os primeiros pentecostais, e ainda hoje há essa apropriação, eles liam a Bíblia como palavra de Deus compreendida sem mediação técnica, em uma apropriação direta. Então, por isso, né, era mais evidente a fusão do horizonte do leitor e sua experiência sobre o texto, porque se preocupava com sua aplicação no cotidiano, a fim de resolver questões comuns e dar conta das experiências da comunidade incipiente. Então, ainda hoje, né, há essa característica, né, a leitura da palavra de Deus, né, sem nenhuma mediação técnica, né, apropriação direta do texto e aplicação direta daquilo como acontecia ou como está registrado para o que a gente faz hoje. E a gente ainda percebe muito isso, muito mesmo. Esse aqui é uma das citações que eu falo, a gente ainda reconhece muito isso que o Kenner fala aqui. Então, assim, para resumir, essa fase pragmática, né, essa leitura ainda mais rústica, por assim dizer, né, do texto bíblico, é que a Escritura é tratada como palavra de Deus inspirada, totalmente confiável, tem o sentido imediato e contextual, sem considerar a distância histórica. Então, aquele sentido que é encontrado direto no texto é aplicado diretamente para os dias atuais, sem se preocupar muito com a distância histórica em que as coisas aconteciam, né, naquela época e como a gente vive hoje. A leitura literal ela é privilegiada nesse contexto.
A leitura é delineada pelo evangelho completo, né? Jesus salva, santifica, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E sem discussão formal a respeito da teologia e hermenêutica. Então, assim, a leitura... Exatamente isso. Jesus está voltando e pronto, acabou. Se converte aí, irmão. Então, esse é o pano de fundo, né? É onde começa tudo, né? É importante falar sobre isso e o Kenner toma um tempo do capítulo falando sobre essa realidade que a gente ainda encontra muito aqui no Brasil. Ele está falando de uma realidade e os nomes que ele cita aqui, ele não fala, por exemplo, de nenhum acadêmico brasileiro. Vocês vão perceber, isso está tudo lá nos Estados Unidos. Então, a gente ainda não, pelo menos eu não vi isso chegar aqui no Brasil, né, aliás, já vi, né, agora temos visto, né, o próprio Kenner esteve conosco aqui, então a gente já tem visto movimentos nesse sentido, mas é muito natural e comum de quando a gente vá para a comunidade ao lado, a gente percebe essa leitura bem pragmática ainda do texto bíblico, tá? Pô, pega um microfone aí e passa comentários, por favor. Não deixa eu falando sozinho aqui, não. Não, eu estava dizendo para ele, que além dos dois, que é o livro, que é um desses escritores pentecostais que fazem esse tipo de caminho, né? Mais acadêmico, pensando o pentecostalismo. Não por nada os três assembleanos. Tem outros nomes que são citados, acho que no prefácio do livro também, tem brasileiros. Tem alguns outros nomes. Não vou lembrar agora de cabeça, eu não estou com o livro aberto aqui, não consegui pegar. Mas, assim, já acontece, mas eu acredito que para uma... Tudo que, mesmo com internet, mesmo com tudo, eu acho que outras coisas chegam antes disso, né? Infelizmente. E aí a gente vai para uma segunda parte desse capítulo, que é aí ele já vai falar sobre a leitura bíblica acadêmica entre os pentecostais, como é que isso aconteceu, né? Então, assim, com a formação da NAE nos anos 40 e a aceitação dos pentecostais no grupo, a relação com os evangelicais norte-americanos ganhou laços sociais e institucionais, redundando na simulação do seu método hermenêutico. E aí é nesse momento que começa a acontecer essa junção e essa miscelânea que a gente conta. Essa miscelânea, essa junção de ferramentas aí, que eu acho que é muito importante e salutar para os dias atuais. Eu uso palavras bonitas. Depois que eu aprendi o sentido da palavra salutar, eu tenho usado bastante. Então, assim, para os evangelicais, então como é que vem a influência deles, né? O centro da interpretação era a intenção do autor e seu sentido histórico, tornando a teologia resultado da exegese, né? Isso transformou a teologia pragmática da experiência, colocando o papel da autoridade das escrituras nos moldes do movimento evangelical norte-americano, que advogava o contexto original como parte primeira do trabalho. Então, adiciona essa questão do contexto original àquele modo mais pragmático de ler e gera o que o Kenner chamou aqui de hermenêutica pentecostal evangelical, que é essa versão híbrida hermenêutica que, no final das contas, a gente percebe que ainda muito essa leitura pragmática, mas eu já, enfim, conversando com outras pessoas no nosso ambiente pentecostal, muita influência dessa questão do contexto, né? Nós já temos ouvido isso muito, e boa parte das nossas discussões aqui, inclusive, né, daquilo que a gente trata aqui, tem muito a ver com essas influências, tá?
Então, por exemplo, a minha experiência aqui na Bethesda já não é uma experiência de leitura 100% pragmática, é uma experiência que já leva muito em consideração essas questões de contexto cultural, pregações do Daniel, as suas, Rodrigo, falam muito sobre isso. Vocês têm bastante preocupação em passar para a gente essas questões contextuais que fazem muito sentido no momento da interpretação do texto e enriquecem, né, a forma como a gente lê o texto. Né? Não é à toa que a gente está lendo outro evangelho agora e mais uma vez o Senhor tem falado conosco, né? Mais uma vez a gente tem vivido novas experiências e essas experiências vêm também e são facilitadas por essa preocupação de trazer questões relacionadas à tradução, enfim, tudo que envolve aquilo que foi feito originalmente, que precisa chegar para nós e para a comunidade da melhor maneira, né? E a gente tem vivido essa experiência aqui. E aí o Kenner diz assim, né, tem uma outra citação, em uma postura menos fundamentalista e literalista, esses integrantes da NAE insistiam que a escritura é infalível em relação ao cumprimento da sua função de fé e salvação em Cristo, mas falível em algumas de suas informações sobre história e cosmologia. Com certeza, essa leitura evangelical citada seria facilmente chamada no Brasil de liberal. Então, por isso que a gente está, por isso que eu falo, não percebo muito no ambiente como um todo, ainda é feita uma leitura muito pragmática, né? E quando a gente avança um pouquinho, né, para o lado e faz uma leitura mais crítica, olhando para a questão contextual, seja em qualquer aspecto, seja do linguístico, seja do cultural, às vezes a gente acaba isso causa resistência, né? E aí a leitura liberal, embora exista, e a gente precisa tomar cuidado, na minha opinião, muitas das leituras e dessas preocupações podem ser interpretadas dessa forma. Hugão, você está online? Se você quiser falar. Tô online, hoje eu tô só ouvindo, cara, tá? Tá ótimo aí. Tá me ouvindo? Você está falando, Hugo? A gente não está te escutando. Não, eu tô ouvindo. Está saindo no Vocês estavam me Meet? ouvindo? Não, tá tranquilo, pode falar. Eu tô só ouvindo. A hora que eu for, eu vou levantar a mãozinha aqui. A hora que eu quiser falar. Obrigado. Hugão, fala de novo aí, para ver se a gente se escuta. Tá. Oi. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ah, não, mas não tinha comentado nada. Eu só disse que eu tava aprendendo aqui, ouvindo. Qualquer coisa eu levanto a mão. Mas tá ótimo. Tá, pode me interromper, porque eu não estou olhando a tela aqui. Ah, tá, beleza. Só me interromper. Dá um oi e fala. Falou. Então é isso. Assim, nesse ponto aqui, né, os pentecostais eles assimilaram, né, a metodologia dos seus pares, né? Então, o jeito evangelical de fazer teologia sistemática, após o acesso ao sentido original do texto, então eles começaram a adquirir essa condição, capacidade de fazer isso, né, e se adaptaram a isso, né? Essa adaptação pentecostal da hermenêutica teológica evangelical gerou essa hermenêutica híbrida aí, né? E em 1942, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, né, a maior denominação pentecostal, ela se juntou à NAE para escapar do isolamento.
né, após romper com os amigos fundamentalistas lá em 1928. Consequentemente, igrejas locais, seminários e faculdades pentecostais acompanharam a crescente presença de acadêmicos filiados aos métodos críticos, o que não seria compatível com os interesses do Charles Parham e do William Durham, que são os pais, né, do pentecostalismo. Então, esse é um movimento já que começa a gerar uma certa fricção aí com o início do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Tá? E então, assim, esse movimento de chegada, né, do movimento pentecostal para o mundo acadêmico acabou criando, né, nessa hermenêutica híbrida, isso é citado no texto, no capítulo, com alguns outros nomes, né? Criticismo piedoso, criticismo moderado, ou a leitura neo-ortodoxa ou neo-evangelical. Né? O neo-ortodoxo é um termo mais para o europeu, e neo-evangelical é o termo norte-americano, né? Então, investigação crítica da palavra humana e, ao mesmo tempo, tratá-la como divina enquanto inspiração. Então, esse é o mood, assim, a gente vai ver muito isso. A gente sabe que o texto é escrito por homens, mas, ao mesmo tempo, trata esse texto como texto divino, porque ele é a inspiração do Senhor. Tá? E aí a gente vai ler, então, conhecer, então, quem são, né, esses representantes da hermenêutica pentecostal e de como eles viam um pouquinho, né, sobre como cada um deles via, como é que eles desenvolveram alguns métodos, como é que é o processo de cada um deles, como cada um influenciou um ao outro na construção, né, dessa história da hermenêutica pentecostal, tá? Então, aqui a gente já está lá na página 82 do livro, tá bom? O primeiro deles é o Gordon Fee, né? Ele é um dos primeiros a inserir a leitura pentecostal no nível acadêmico, tá? Ele é um dos primeiros que chega lá. Para Fee, né, os dois pontos principais da hermenêutica pentecostal são o batismo com o Espírito Santo, subsequente à salvação, e falar em línguas como sua evidência inicial, né? E aí, nesse ponto, ele leva, né, os Atos dos Apóstolos, né, sendo lido enquanto texto normativo. Então, essa é uma característica do Gordon Fee, tá? Assim, os pentecostais, né, eles eram acusados antes, né, pelos evangelicais norte-americanos de fazerem uma irresponsável alegorização e espiritualização dos textos, né? Então, o Fee, ele tenta resolver essa briga, né, essa querela aí, e responder às críticas defendendo o sentido histórico e o uso da crítica do gênero literário na leitura pentecostal. Então, ele tenta fazer solucionar um pouco desse conflito, né? E essa trilha metodológica dele, né, leva ao Fee, né, a ler Atos, por exemplo, como um livro histórico, não didático e pouco apropriado para a construção teológica, tá? Então, ele faz essa citação. Em relação ao Evangelho de Lucas, né, que é outro norte para a leitura pentecostal, né, para ele, a intenção primária do Evangelho de Lucas, né, foi mostrar a igreja como um movimento insurgente desde Jerusalém, com alcance em todo o mundo antigo. O desejo de Lucas não seria a reprodução de todos os detalhes narrados, mas a visão maior da dependência pneumática da igreja. Então, ele quer demonstrar como a igreja depende dessa relação com o Espírito Santo, né? Essa dependência pneumática da igreja, né? Seguindo sua metodologia, Fee acusa os pentecostais em geral de darem valor normativo ao que ele diz ser incidental no texto. Então,
detalhes que estão lá no texto, muitas vezes para trazer o contexto, são interpretados como norma, né? Então, esse é um paralelo que ele faz e uma acusação que ele faz a muitos da leitura pragmática, né, daquilo que existia antes, tá? E aí já tem um certo embate aí, né? Por exemplo, Stromstad aqui, ele, por exemplo, ele discorda, né, em alguns pontos de Fee, né? Ele reconhece a importância de Gordon Fee, né, e a capacidade exegética dele, mas ele diz que Fee incidiu no erro de reconhecer o batismo do Espírito Santo como parte da conversão e não de uma experiência subsequente à conversão, né? Enquanto Fee permanece um pentecostal experimentalmente, e até defenda a possibilidade de falar em línguas quando o Espírito é recebido, sua hermenêutica não é mais pentecostal em qualquer sentido normativo da palavra, porque tem inserido o batismo do Espírito Santo na conversão em vez da vocação. Então, já começa ali na academia, o Roger Stromstad ele já começa a fazer críticas em relação ao trabalho do Gordon Fee. E a gente vai falar do Stromstad um pouco mais à frente. Outro projeto importante dessa fase acadêmica, é o projeto de Howard Irving, né? A hermenêutica pneumática, né? Criticando a dicotomia irreconciliável entre experiência mística e razão, Irving denunciou o racionalismo destrutivo e o misticismo irracional. Tá? Segundo Irving, a hermenêutica do espírito está enraizada na realidade e na compreensão de mundo da Bíblia. Se, por um lado, a exegese moderna havia transformado as narrativas sobrenaturais da Escritura em linguagem mitológica e primitiva, as quais não poderiam ser aceitas pelo homem moderno e racional, para ele, as experiências espirituais de milagres, exorcismos, línguas, profecias e maravilhas eram provas empíricas e fenomenológicas da realidade e verdade da presença do sobrenatural, tanto nas Escrituras como no mundo atual. Então, ele junta essas coisas, né? A razão precisa andar junto com essa questão mística, né? Ele critica muito a separação dessas coisas, tá? E aí só falar muito sobre a verificação, né, dos milagres e daquilo que acontece nos dias de hoje em relação à Bíblia, né? Então, aquilo que acontece no nosso meio em termos de milagre precisa de alguma forma ser verificado na Escritura. Tá? A gente vai ver isso em alguns casos aqui. Então, assim, para o Irving, né, o sistema hermenêutico é ontológico e fenomenológico. Consegui falar, né? A Escritura é realidade transcendente, inspirada pelo Espírito Santo, e somente uma ação contínua do Espírito Santo poderia tornar possível sua compreensão. Então, a experiência, né, estar, né, no Espírito é condição para fazer uma boa interpretação da Bíblia, né, do texto bíblico. Isso tudo em parceria com a utilização de métodos da exegese crítica, mas em perspectiva moderada. Então, ele já começa a fazer uso do método histórico crítico, de utilização dessas ferramentas, né, contextuais, da crítica ao autor ou redator, né, mas de uma perspectiva bem moderada ainda, trazendo a questão da experiência como ponto importantíssimo para a boa compreensão do texto bíblico. Aí a gente tem William Menzies,
né? Também precisa ser lembrado, né, como disse o Kenner Terra, ele segue de perto as perspectivas da hermenêutica pentecostal evangelical e também aplica a proposta de verificação experiencial proposta por Irving, né? Então, ele conjuga experiência, crítica bíblica e metodologia científica. Então, já é uma galera que está vindo com bastante ferramenta de interpretação, ferramenta moderna, traz essa influência da academia, mas, né, aplicando, né, ainda a proposta da verificação experiencial que é proposta por Irving, né, que é a nossa experiência sempre sendo verificada no texto bíblico. E aqui a gente já está lá na página 87 do livro, para quem quiser ir acompanhando junto aí, quiser fazer outras leituras. Então, assim, o Menzies, o que ele propõe, né? Qual que é o processo que ele propõe? É um esquema hermenêutico que segue esses 3 passos. Tem o nível indutivo, o nível dedutivo e o nível de verificação. O nível indutivo, né, o leitor utiliza as ferramentas de exegese tradicional, né, entre as quais estariam as ferramentas críticas. Então, ele utiliza, né, todas essas ferramentas para fazer a leitura bíblica, né, de forma indutiva. O processo dedutivo, ele já implica em procurar um termo específico numa concordância com a Bíblia, compilar uma lista exaustiva de versículos em que o termo aparecia e depois deduzir uma verdade bíblica baseada na leitura dos textos. Então, pega uma determinada palavra que acontece... eu já vi alguém fazendo isso já, por aqui. Pega o texto num determinado versículo, vê onde ele ocorre em outros lugares. Eu fiz isso esses dias, até depois que eu... Engraçado que eu fiz antes de ler esse negócio. Ver as outras ocorrências, ver como é que esse termo acontece nos outros lugares e depois, em cima disso, deduz uma verdade bíblica baseada nessa leitura. Tá? E depois o terceiro nível é o nível de verificação, que é justamente a experiência que a gente está vivendo, como é que essa experiência ela é explicada lá no texto bíblico e se ela se isso é bíblico, né? Se isso que a gente está vivendo é bíblico, vem daí, desse nível de verificação. Então, esse processo sempre acontece quando... É o processo que Menzies utiliza para fazer o seu processo hermenêutico, tá? O seu esquema hermenêutico. Depois de Menzies, também é citado o Stromstad, né? Roger Stromstad também é citado. Já ele conseguiu ler Atos sem negar a experiência carismática presente no texto. E, ao mesmo tempo, confirmou a presença dos dons como parte da vida das comunidades cristãs dos primeiros séculos, né? Então, já percebia a experiência e o carisma naquele momento, né? Sua perspectiva hermenêutica diz que, historicamente, a experiência precede o texto e que não pode ser anulada no processo interpretativo, tá? Seja na leitura pentecostal, que assume a experiência, né? Ou na tradicional, que nega a experiência está no bojo do processo de leitura do texto. Engraçado, né? Porque quem nega a experiência como algo que precisa ser levado em consideração para a interpretação do texto acaba levando a experiência em consideração quando interpreta o texto. É isso que é citado aqui. Tá? É um bom paradoxo. Achei interessante essa citação do Kenner. Então, ele vai citar, né, vai apresentar 4 componentes para a hermenêutica pentecostal. Então, tem um processo um pouco diferente, né, um pouco mais elaborado. Né? A pressuposição da experiência carismática, né, como um primeiro passo, que antecede o texto, a análise do gênero literário,
Então, já com uma herança aí do acadêmica, né? Algo que trouxe a academia, que a academia trouxe, né? A exegese em si e a verificação da experiência, né? Para verificar se aquela experiência é bíblica ou não. Então, essa perspectiva inclui as seguintes dimensões, né? A dimensão experiencial, a pneumática e a racional. Então, a gente vê, né, essas três dimensões sendo apresentadas em cada passo desse processo. Tá? Outro representante citado aqui no livro é o Craig Keener, né, que pressupõe a experiência como parte da hermenêutica pentecostal, mas defende a preocupação com o contexto cultural, histórico e a intenção original por ocasião da escrita do texto. Enquanto método, ele e Stronstad falam em círculo hermenêutico. Então, não consegui identificar aí, pessoal meu, na leitura do texto, quem está mais próximo, quem vai se aproximando mais dessa questão do contexto cultural e vai saindo da leitura pragmática, né? Se a gente fosse traçar um espectro, né? Onde que está o Gordon Fee, onde que está o Stronstad, onde que está o Craig Keener, né? Enfim, eu não, o Menzies. Então, seria interessante. É que eu sou um cara meio visual, né? Lá ali no texto eu não consegui fazer esse gráfico, mas seria interessante. Mas dava para fazer, não dava? Isso. Trazer um cientista de dados aqui agora para ler o livro do Kenner Terra e ver como é que a gente posiciona cada bolinha. E, para com isso, Adriano. Tem o Gordon Anderson também. Esse aqui, por exemplo, pelo texto, dá para ver que ele está no outro lado, né? Por exemplo, ele defende declaradamente o método histórico-gramatical. E ele indica 5 características da hermenêutica pentecostal: a exegese histórico-gramatical e filosofia da linguagem, o papel do Espírito Santo, o papel dos vários gêneros literários, a experiência pessoal e a experiência histórica, tá? Então, esse aí também estava lá na academia defendendo a sua parte. E aqui eu puxei justamente no momento em que ele faz a citação da igreja brasileira, né, dentro desse contexto, né? Esse aqui é um trecho da declaração de fé da CGADB, né, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, publicado em 2016 pela CPAD, né, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Diz assim: a Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, né, anterior ao texto, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos, nós, a CGADB, né, Igreja Assembleia de Deus no Brasil, nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico literário. É assim que está publicado. Então a gente percebe nesse texto aqui, que é só um trecho da declaração de fé, né? A questão da interpretação bíblica, bastante alinhado muito com essa mistura, né? Não fala da leitura pragmática, né? Fala da experiência, né? Da questão pneumática. Isso é o que está escrito. Sim, isso é o que está escrito. Estou falando do texto. Sim, mas eu já tinha citado, mas eu já tinha citado, né, que se a gente olhar para a experiência ou para o que a gente vê do pentecostalismo
e do que das pessoas que a gente conhece, enfim, com quem a gente já conversa e com que a gente vê, a leitura pragmática da Bíblia ainda é muito, muito comum nas pessoas, né? E esse é uma publicação de 2016. Não sei qual que é o conteúdo anterior, se ele foi atualizado, se não foi, entendeu? É um trecho da Declaração de Fé publicado em 2016. Eu não conheço o, o texto anterior, né? E aí, para a gente fechar, eu nem contei o tempo que a gente está aqui, mas para a gente fechar, o Kenner Terra, né? Ele faz um balanço de onde pode se destacar a seguinte conclusão, né? E eu acho que é o Moody. É um capítulo muito longo, né? Tudo isso que eu puxei aqui, se a gente for olhar em todos os casos, ele não simplesmente cita cada uma dessas pessoas, desses representantes, né? Mas ele explica e cita outros textos. Provavelmente eu posso ter deixado de destacar algum ponto importante do capítulo, porque é um capítulo bastante denso, né? E bem explicado mesmo, tá? Mas o ponto principal é justamente esse caminho, né, de saída da leitura simplesmente pragmática e a adoção de ferramentas da hermenêutica e do método histórico crítico para fazer, né, o que é conhecido como hermenêutica pentecostal, que ele nos diz aqui. Então, lá na página 96, tem um trecho, né, desse balanço. Ele diz assim: a hermenêutica pentecostal, ao entrar na academia e buscar seu lugar ao sol, preservou o paradigma racionalista da modernidade, especialmente ao usar os métodos desenvolvidos pela crítica bíblica, mas seguiu a maneira dos neo-ortodoxos, os quais são tratados como liberais pelos conservadores e, por outro lado, como conservadores pelos mais liberais. Então, eu estava falando de espectro, né? Eu estava falando do espectro aqui. Na verdade, a neo-ortodoxia é um movimento bíblico-teológico crítico ao liberalismo e afirmou a ideia do Deus transcendente, do totalmente outro, que se revela ao ser humano. Moderna e erudita da exegese bíblica não alcançou exata e totalmente as práticas e os pregadores pentecostais locais, né? Pelo contrário, na prática, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, as comunidades locais usam a Bíblia ainda seguindo o caminho do texto prova. A iluminação imediata, o auscultar da voz de Deus a partir das questões da vida cotidiana e, não menos importante, a partir das experiências coletivas e pessoais, nas quais o Espírito fala-lhes por vários caminhos. Amém? E então, nesse ponto, assim, né, esse é um texto de balanço do Kenner, né? Então, é um texto 100% dele aqui, e é realmente o que a gente percebe, né? A experiência que, de alguma maneira, a gente vive aqui, embora faça o uso dessas ferramentas, né? E como eu já falei aqui, a gente percebe no nosso dia a dia, e isso é muito importante, a gente ter contato com isso, mas a prática geral é de que, embora tenha acontecido esse movimento, o que a gente percebe é que ainda o texto ainda fala muito para as pessoas de maneira literal, né? E a experiência conta muito, né? O relacionamento direto, a oração, né? Na situação da dificuldade ali, enfim, a experiência de cada um com Deus, né? Seja ela a coletiva aqui e as pessoais, o Espírito Santo vai falando com cada um, né? Então,
nós somos, né, de alguma forma, impactados dessa forma. Cada um de nós aqui tem uma história para contar, uma não, várias histórias para contar de como a experiência, né, de como a gente ouviu o Senhor falar conosco de maneira contundente, né, e eu acho que, enfim, isso é característica nossa, né? Muito embora a gente ainda ouça muitos com a sua experiência teologizando em cima disso, né? O que é fato para nós é que cada um com a sua experiência tem o contato com o Senhor, né? O que a gente precisa mesmo é buscar ao Senhor, né? E conhecê-lo cada vez mais. E isso vai acontecer no contexto de cada um, pessoal, em comunidade nós também vamos percebê-lo, né? E temos percebido, e isso é muito bom, mas para nós pentecostais essa experiência de contato direto com o Senhor é muito importante, né? A leitura bíblica, ela é salutar, né? Como eu falo, é muito importante e a gente tem feito isso em comunidade, né? Até com esse projeto de leitura 365, e é muito importante conhecer as experiências e os registros, as histórias que estão contadas ali. Lá em casa, ver a Ana, por exemplo, lendo junto com a Carol, para mim isso é muito interessante. Enquanto a gente poderia estar comentando sobre outras coisas que a gente consumiria, né, nesse tempo, o que tem se falado é sobre aquilo que está registrado na Bíblia, e isso é de uma riqueza assim, muito maior, né? E nos aproxima muito mais dessa experiência com Deus, enfim. E é uma experiência também, né? De estar lendo e poder se relacionar com o Senhor a partir da leitura bíblica, né? Então, que a gente continue enxergando essas coisas aqui na continuidade da leitura desse livro, amém? Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Hugão, ouviu tudo? Mano, ouvi tudo. E tô maravilhado, que é uma benção, cara. Aprendi demais. Quero só agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom, cara. E ouvir os comentários aí dos pastores. Ouviu? Não, eu quero ouvir os comentários dos pastores, que não chegou aqui, né, o que eles Então falaram. eu vou levar o microfone até eles ali. Ué, Eu gostei mais o ainda desse fala? finalzinho aí, em que e aí onde a coisa fica mais bonita ainda, né? Essa citação final aí é uma maravilha. Não, só elogiar mesmo a exposição do Adriano, que foi bem completa, deu um resumo bem preciso de tudo que o Kenner colocou nesse capítulo, e acaba sendo uma provocação para a gente também, né? Porque assim, a gente vive diariamente, ou quase que diariamente, na nossa intenção religiosa e na nossa vida espiritual, a gente vive movido por aquela chama de conhecer mais a Deus, né? Não, vamos conhecer mais a Deus, vamos conhecer mais a Deus, vamos conhecer mais a Deus. E está colocado para a gente vários aspectos, e dois importantes que foram citados aqui, que é a questão da crítica gramatical e a crítica histórica, né? E talvez seja uma provocação mesmo da gente se posicionar de fato. Olha, essas críticas são válidas ou não? Se a nossa intenção é conhecer mais a Deus, então vamos levar a sério. Não vamos simplesmente ignorar. Olha,
o que seria ignorar? Olha, existem os acadêmicos que estão fazendo uma análise crítica histórica, uma análise crítica gramatical, mas isso é coisa deles. Mas se a nossa intenção é conhecer mais a Deus, não seria o caso de nós levarmos isso a sério e conhecer o que está por trás dessas análises críticas? Né, ver qual o fundamento dessas análises e, a partir desse conhecimento, a gente tomar o nosso rumo. Não, essa análise aí não tem nada a ver. Ou não, olha, de fato, a análise, a crítica histórica é importante para a gente conhecer melhor a Deus. Né? E não simplesmente ignorar, não, isso é uma questão acadêmica. Não, se a nossa preocupação como igreja, como detentores de uma vida espiritual, e nós nos preocupamos nessa vida espiritual, né, na nossa espiritualidade, conhecer mais a Deus, e se a nossa intenção sincera é conhecer mais a Deus, nós precisamos nos posicionar. Não apenas deixar de lado como uma coisa só de acadêmicos, mas se é pertinente, se é legítima a crítica histórica e a crítica gramatical, aplicarmos ela. Levarmos a sério na nossa pregação, no nosso devocional, e ter a coragem de, ao levar a sério essa crítica, ou não levar, mas se levarmos, termos a coragem de às vezes, deixar de lado algumas tradições, né? algumas coisas que estão sedimentadas na nossa espiritualidade por mera tradição. Mas cabe a nós fazermos essa análise. Eu acho que é uma provocação muito válida, muito importante, e esse capítulo lançou luz, assim, provocando mesmo a gente para isso. Achei muito bom. Parabéns, Adriano. Maravilha. Não, fica aí. Acho que a gente tem, Daniel, que você nos propôs, né? E talvez a gente, sem saber, topou, né, Adriano? E Hugo, enfim, né? De ler esse livro e já me utilizando aqui do nosso core pentecostal, né? Deus guiou isso da maneira linda. Inclusive, a gente trouxe o Kenner para cá e eu estou super com desejo de trazer o Gutierrez. Se a gente trouxe o Kenner, acho que a gente tem que trazer o Gutierrez também, vai ser muito legal. Tenho acompanhado ele também. Mas, para além do que o livro em si nos provoca, que é a gente refletir, somos pentecostais, pronto, esse é o nosso ethos, né? A Bethesda é uma igreja pentecostal, nós que estamos aqui reunidos somos uma igreja pentecostal. Temos pessoas no nosso meio que ainda não vivenciaram a experiência do jeito que sim, temos, mas a nossa identidade é pentecostal. Mas, como o Adriano bem colocou, né, de identificar na nossa prática de púlpito uma experiência hermenêutica pentecostal, já não tão pragmática, mas assim, se utilizando dessas ferramentas que o Senhor tem nos dado. Um dos termos que ele, acho que foi o Kenner que cunhou ali, ou pelo menos ele citou, e eu achei interessante, era aquele criticismo piedoso, ou crítica piedosa, criticismo moderado, né? Apesar do termo piedoso ser um termo já desgastado, né? Assim, muito associado talvez a um farisaísmo quase, mas eu entendo que não tem outro jeito de chegar próximo do texto bíblico. Reconhecendo, com o coração piedoso, né? A gente pode chegar aí com uma mochila cheia de ferramentas, né? Opa, vou usar minha parafusadeira elétrica, o outro vai usar a chave de fenda, talvez ali eu com a chave de grifo só tentando martelar um prego, mas por mais que seja isso, encarar o texto como mensagem divina, e acho que esse também, né, até respondendo um pouco do que o Daniel colocou, é o nosso pressuposto. Então, temos medo de encarar qualquer ferramenta dessa? Nenhum, né? Nenhum.
Alguns vão nos acusar de liberais, outros vão dizer, sei lá, que somos talvez neófitos, mas eu entendo que honrar o texto recebido hoje, 2000 anos, e entendê-lo como palavra de Deus é o princípio de tudo. A partir daí, a gente pode, junto, né, entender um pouco mais da história, mergulhar nas ferramentas, e talvez um exercício futuro após a leitura do livro seria a gente estudar um pouco sobre essas ferramentas mesmo, né? Principalmente para aqueles que estão fazendo uso do nosso púlpito, conversar um pouco sobre isso, sobre os métodos, explicar. Acho que isso seria enriquecedor demais para todo mundo. Mas uma coisa que a gente não precisa, nunca precisou, pelo menos, dizer para quem vai assumir o nosso púlpito desse entendimento piedoso do que é a palavra, dessa valorização do que é a palavra. E você, Adriano, foi muito feliz hoje nessa aula ao explicar, né, trazendo aqui os diversos estudiosos aí que tentaram invadir esse mundo acadêmico, que os pentecostais sempre foram alijados, né? Sempre foram deixados de lado. Vocês são místicos, vocês não resistem a um exame racional, né? E que bom, né? É o contrário, né? Aquele que é pelo Espírito. Lá vai eu aqui traduzindo. Mas não é aquele que tem o Espírito de Deus, diz a palavra, né? Não é discernido, né? Ele que discerne. Então, vou me utilizar disso também. Mas é um privilégio para mim a gente poder separar esse tempo para que Deus fale conosco mesmo da maneira que a gente deve abordar, de como a gente conversar. A gente tem tido a experiência de ter aula domingo de manhã para adultos aqui, e a gente tem novos convertidos no meio deles. Então, como conversar com novos convertidos? Você tem que estar num nível. A gente dá aula para as crianças, para os adolescentes, é outro nível. Com a igreja reunida, de uma outra forma, mas sempre de uma maneira muito coerente e mais do que isso, né? Esse sentimento de piedade mesmo, de criticismo. Não é esconder o texto, não é eu defendo o texto porque é a Bíblia. Não, é encarar os seus problemas de frente, as suas dificuldades interpretativas de frente, sem medo de dizer não sei também, não entendo, não compreendo, preciso da iluminação do Espírito Santo, porque é isso de fato que a gente tem vivido. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido, eterno e maravilhoso, cheio de bondade, que nos permite ter acesso aos mistérios e ao revelado do Teu Espírito Santo a nós, por meio da Tua palavra, por meio dos Teus servos zelosos, dedicados, que têm refletido, meditado e ponderado sobre as Tuas santas palavras, nos ajudado a perseverar nesse caminho de conhecimento de Deus, de conhecimento do Santo. Que nós sejamos humildes diante do conhecimento e diante de tudo aquilo que não somos capazes de alcançar, e que seja por meio de estudo, reflexão, questionamentos e dúvidas, por meio de ferramentas, metodologias ou parcerias, nós sejamos sempre dispostos a chegar mais perto de Ti, avançar no conhecimento do Reino, na propagação do Evangelho, para que mais e mais pessoas sejam alcançados por essa alegria, frutifiquem no Espírito, que o Teu Reino prospere sobre muitas vidas, que não seja apenas, Senhor, uma experiência egóica ou de júbilo intelectual, mas pelo contrário, que gere em nós frutos espirituais, gere na Tua igreja, Senhor, desejo e fome do conhecimento de Deus, e que nós sejamos cada dia mais generosos em compartilhar o que Tu tem nos ensinado. Deus, em nome de Jesus, conserva a vida do Adriano com amor e graça, com sabedoria, com sustento, Pai, para que ele continue tendo tempo, energia, ânimo para se dedicar, assim como o Rodrigo, pastor Daniel, que tem ministrado tanto a tua igreja, a tua santa palavra, com amor, com dedicação, com firmeza, e que outros sejam levantados, Pai,
assim como a minha vida, dos demais obreiros, demais diaconias, muitos sejam levantados para o ensino, para a exortação, para ministrar a palavra, para poder aconselhar, e que nós possamos ser edificados como corpo. Deus, nossa oração é que o Senhor fortaleça a tua igreja, aqui no templo, nos estudos, mas principalmente na prática, na vida comum, ordinária, que seja uma vida cheia do Espírito Santo, experimentada, Senhor, no vigor do reino, no vigor e na alegria que vem de ti, que nós venhamos experimentar isso todos os dias, Senhor, mais do que as palavras que chegam à nossa mente, que o fogo arde em nosso coração, Senhor, e a tua força movimente as nossas ações. Em nome de Jesus, conserva a tua igreja, traz mais e mais vidas para perto de ti, por meio, Senhor, de nossas vidas também. Nos dá uma noite boa de descanso, renovadora. Cuida dos nossos irmãos da Bethesda, aqueles que estão em situações difíceis, de luta, de enfermidade, de desafio. Nos dá direção, Deus, como igreja, para crescermos para a tua glória. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém.